Boa noite, povo santo. Boa noite. Pai de Jesus, amor de Maria. Amém. Que alegria, né? Mais uma noite. Mais uma vez, poder estar de volta aqui nessa comunidade. Compartilhar com vocês um pouco da palavra de Deus, né? Fonte de vida nova e de vida eterna. Não é isso? A função da palavra de Deus é nos iluminar, nos doutrinar e nos encaminhar para a salvação. Por isso, quando a palavra de Deus é proclamada, é necessário que nós estejamos inteiramente atentos àquilo que Deus quer nos dizer. Uma vez que a palavra é semeada, é preciso estar com o coração totalmente aberto, com um solo fértil, para receber a palavra de Deus. E é com muita alegria que eu venho nessa noite aqui, compartilhar com vocês aquilo que Deus tem a nos dizer. E por que eu digo aquilo que Deus tem a nos dizer? Me incluindo também, né? Porque a palavra de Deus, ela também serve para aquele que está pregando. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Os pregadores são todos santos, né? Acabou, só ir para o céu. E na verdade não, amados. Aqueles que estão à frente, estamos no mesmo barco. Até porque a palavra, a qual nós vamos ouvir, primeiramente cabe a mim, né? Qual é o ouvido mais próximo da minha boca? O meu, né? Então a palavra primeiro também precisa servir para mim. Então, que essa palavra seja para nós nessa noite, queridos. Fonte de cura, fonte de libertação, mas acima de tudo, seja para mim e para vocês, fonte de conversão. Amém? Amém? Então vamos pegar a palavra de Deus que nos salva. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 5. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 1 ao 18. Amém ou misericórdia? Amém. Amém. Aleluia. O povo aqui é bom de Bíblia, hein? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala misericórdia. Aleluia. Cura de um paralítico. Depois disso, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jaziam um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos, que esperavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse.
Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vou repetir de novo. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada enquanto vou. Já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: é sábado, não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhes ele: aquele que me curou disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde Jesus o achou no templo e lhe disse: eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres nos dias de sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai continua agindo até agora, e eu ajo também. Por essa razão, os judeus com maior ardor procuravam tirar-lhe a vida, porque não somente violava o repouso do sábado, mas afirmava ainda que Deus era seu Pai e se fazia igual a Deus. Palavra do Senhor. Pode dar aquela nossa salva de palmas para a palavra de Deus. Amém. Amados, gostaria de me apresentar antes de compartilhar essa linda palavra, né? Meu nome é Vanderlei, para quem não me conhece. Eu tenho 40 anos de idade. Parece. Obrigado, né? Sempre dizem isso nos grupos de oração. Sempre tem alguém que fica assim, nos coloca a mão na boca, nos faz, né, frange assim a testa, tipo, não parece, tão novinho, né? Tão menino, né? Obrigado, amados. Mas eu tenho 40 anos de idade, sou casado há 20 anos, graças a Deus. Fruto desse matrimônio, eu tenho 3 filhos. Glória a Deus, né, irmão? A Bianca, de 18 anos de idade, a Sara Isabelle, de 7 anos, e o Lucas Bernardo, de 1 ano e 9 meses. Graças a Deus. Posso dizer para vocês com toda autoridade, com toda propriedade, hoje, eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha esposa me acompanha no grupo de oração, outrora era coordenadora de um grupo de oração, hoje ela está caminhando comigo. Graças a Deus, trilhando aí o caminho do Calvário, né? Porque é assim a nossa vida, né? Uma hora na cruz, outra hora na ressurreição. E aí a gente vai caminhando até a volta de Cristo. Minha filha é engajada também no grupo de jovens, e a Sara saiu de casa, tinha ido para um grupo de oração junto com a avó dela. Então, graças a Deus. Eu quero dizer para você, mulher, para você, homem, que tem vindo ao grupo de oração, perseverado, acredita, aquilo que Deus um dia fez na minha família, vai fazer na tua também. Amém? Amém. Glória a Deus. Amados, temos vivido um tempo difícil, sim ou não? Sim. Vamos percebendo que o mundo tem ficado tecnologicamente falando, cada dia mais avançado, não é assim? Os celulares, eles têm tomado formas menores, quanto menor é, mais avançado é, né? Mais cheio de programas, cada coisa a gente fica até impressionado. A medicina e o homem, ele tem tomado avanços dentro das enfermidades, da própria medicina, da própria ciência, que nos deixa assim de boca aberta, sim ou não? Os meios de comunicação, televisores gigantescos, pesando bem poucos, né? Lembro que minha mãe tinha uma televisão de 32 polegadas, naquelas antigas, eram umas 4 pessoas para pegar. Hoje não, né? Uma televisão de 50 polegadas, uma criança pega. E nós temos visto que a cada dia que passa, o mundo tem evoluído. E aparentemente, essa evolução, ela parece ser boa. E de fato, em alguns aspectos, sim. Mas o que nós temos percebido que o homem, a cada dia que tem descobrido a sua liberdade, a cada dia que ele tem descoberto, a sua liberdade, ele tem colocado cada vez mais a confiança
É comum a gente ver as pessoas preocupadas, não sei aqui em São Bernardo, mas no Rio Grande da Serra tem muitas pessoas, né? A gente acorda às 7 horas da manhã, eu moro próximo de uma rodovia em Rio Grande da Serra, então 7 horas da manhã, quando eu saio do meu trabalho, eu tenho que pegar essa rodovia, seja de carro, seja a pé. E é comum ver as pessoas fazendo caminhadas, né? Todo mundo preocupado com a beleza. Temos visto e sendo testemunho de um mundo onde as pessoas têm buscado cada vez mais esse esforço de ser melhor aqui na terra, de buscar as coisas melhores da terra. E claro que, olhando de um modo geral, essas coisas não são ruins. Cuidar do corpo não é ruim. Ter a preocupação de ter um carro importado, de ter um carro zero não é ruim. De ter uma casa reformada, de buscar as coisas a qual a tecnologia tem nos permitido, claro, não é ruim. Muito pelo contrário, é bom até para nós. Mas o que não pode acontecer conosco, que um dia fizemos uma experiência com Deus, essas coisas terrenas não podem ser o centro de nossas vidas. A palavra vai dizer que havia um homem enfermo e a causa da sua enfermidade é exatamente o pecado, porque Jesus vai dizer para ele, depois que o cura, que você não torne a pecar para que a tua enfermidade não seja pior do que essa. Trazendo essa palavra para cada um de nós. A grande dificuldade, olhando na vida desse homem que há 38 anos esperava por uma cura, nós vamos entender quando ele começa a dialogar com Jesus. Olha que impressionante. Jesus o vê e diz que lá era um pórtico. A gente pode imaginar que seria uma espécie de uma grande piscina, onde eles acreditaram fielmente que de tempos em tempos descia um anjo naquele lugar e ele balançava a água, e aquele que primeiro pulasse dentro d'água, ele era curado de qualquer enfermidade. Então poderíamos imaginar, amados, ali tinha cego, ali tinha aleijado, ali tinha leproso, ali tinha todo tipo de pessoas com todo tipo de enfermidade. E São João faz a questão de descrever um que estava num leito. E vai dizer a palavra que há 38 anos aquele homem colocou a sua confiança em outro homem. Porque quando ele começa a dialogar com Jesus, a primeira pergunta é: qual seria de repente a minha e a sua resposta quando Jesus dissesse para você: você quer ser curado? Sim, não é? É óbvio, amado, que se Jesus vem aqui agora e fala para nós: olha, você quer ser curado? A minha resposta seria: sim, Senhor, eu quero ser curado. Mas qual foi a resposta desse homem? Vamos voltar à palavra? Vamos lá, procura a resposta desse homem aí. Qual foi a resposta quando Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que lhe ponha no tanque. Quando a água é agitada, enquanto vou, já outro desceu antes de mim. A esperança daquele homem estava no outro homem. Alguém que pudesse ali colocar ele dentro d'água quando o anjo viesse e agitasse. Trazendo a palavra para nós, nos tempos de hoje, amados, é o que nós temos vivido hoje. O fato das pessoas estarem evoluindo rapidamente, isso não só uma evolução tecnológica, mas uma evolução humana, onde o homem quer a sua liberdade a qualquer custo. Olha, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quero, a sexualidade é minha, eu faço dele o que eu quero. Olha, o mundo está acabando, o tempo está passando e eu preciso curtir a minha vida. Tudo isso tem feito com que as pessoas percam a sensibilidade com as coisas do alto, com as coisas do céu. Então a minha esperança de felicidade, ela está naquilo que o mundo tem me apresentado. Quantos de nós, amados, esperamos por um milagre? Quantos de nós, né, posso dizer, quantas de vocês, mulheres, que têm esperado a conversão dos vossos maridos? Que têm rezado constantemente pedindo a Deus: olha, Senhor, cura meu esposo, liberta meu esposo, traz ele para a caminhada, não é assim? Não é essa a nossa oração? E o que Jesus vem dizer para nós é
De fato, Jesus vem dizer para mim e para você que não basta simplesmente esperar por um milagre, mas eu preciso construir o meu milagre. Nós que experimentamos Jesus, que fomos testemunhas de diversos milagres, nós precisamos construir o nosso milagre. Amados, desculpe falar, mas é tudo balela aquilo que a gente vê na televisão. É tudo balela aquilo que os meios de comunicação muitas vezes têm tentado nos ludibriar, nos enganar, com falsas doutrinas, dizendo que as pessoas entram na igreja e são curadas de enfermidades. É tudo balela porque o milagre de Deus ele precisa ser construído. Não que Jesus não possa, de hoje para amanhã, concretizar um milagre na minha vida. Sim, Deus pode, e Ele não só pode como Ele quer também. Mas eu preciso construir um milagre na minha vida. Seja ele qual for. Então, nós precisamos colocar Jesus como centro de nossas vidas. Ele é o centro. A minha busca precisa ser em torno de Jesus. Aquilo que eu faço, os meus projetos, as minhas vontades, os meus sonhos, ele precisa ser construído em Jesus. Não é assim que nós dizemos todas as vezes que nós vamos para a missa, no momento da consagração, o sacerdote diz assim, corações ao alto, e nós respondemos, o nosso coração está onde? Em Deus. Então o nosso coração ele precisa estar totalmente em Deus. Mas o que nós temos visto, aqui não, graças a Deus, aqui é um povo santo, mas em Rio Grande da Serra, amados, nós temos conhecido pessoas que têm um coração verdadeiramente até voltado para Deus, mas nós vamos encontrar nesses corações diversas estradas, caminhos que não somente vai até Deus. Olha, eu quero Deus, eu quero ir para um grupo de oração, mas eu também quero as coisas do mundo, eu também quero ser parcial. Porque não precisa de tudo isso, não é assim? E os tempos têm sido cada vez mais difíceis. E amados, deixa eu dizer algo para vocês. Se nós não voltarmos o nosso coração inteiramente a Jesus, inteiramente a Deus, colocar os projetos, os meus sonhos, a minha vida, o seu esposo, a minha esposa, os meus filhos, e não deixar com que estradas se abram no meu coração. Corações ao alto, o meu coração está em Deus, a minha vida está em Deus, o meu acreditar está em Deus, mas não basta simplesmente acreditar. Somente acreditar não basta, eu preciso construir o meu milagre. E o grande segredo está na maneira em que eu acredito. Vim para o grupo de oração todas as terças-feiras, é muito bom. Mas trazer um grupo de oração para a minha vida, esse é o grande segredo. Que maneira que eu tenho esperado pelo milagre? Que maneira que as pessoas têm esperado pelo milagre? É só dar uma olhadinha em volta aos bancos e nós vamos ver. 38 anos esperando por uma graça. Amados, muitas vezes nós, um ano e meio, a graça parece que não acontece, a gente vai querer desanimando, não é assim? Nós já vai com o sentimento de querer desistir. E a perseverança que nós precisamos ter é dar crédito. Amados, quem crê, dá crédito. Dá crédito para Jesus poder trabalhar na minha vida. E quando eu dou crédito ao Senhor para trabalhar na minha vida, a minha vida já não pode ser mais a mesma. A enfermidade desse homem era decorrente de pecado. Talvez nós não sejamos enfermos do corpo, como a irmã ministrava. E é exatamente isso que Deus colocava no meu coração. Mas quando de nós estamos paraplégicos, travados, nós vamos, a nossa fé está cambaleando, vacilante. Ao momento em que nós cremos, nós já descremos. Ao momento em que nós acreditamos, nós já desacreditamos. Basta qualquer coisinha e já nos desanima. Nós já não temos, a gente já não tem mais aquele mesmo ânimo, aquela mesma alegria. Então nós entramos numa enfermidade espiritual, numa tibieza da alma, onde nós vamos, aqui não, graças a Deus, porque todo mundo é santo, mas no Rio Grande da Serra, amado, eu tenho pregado em alguns grupos de oração, e eu tenho visto uma geleira espiritual, um povo que não acredita. Você está dizendo para o povo, olha, Deus está falando que hoje Ele vai ressuscitar, que hoje Deus vai converter uma pessoa, e a gente fica assim, será? Nós não tomamos posse nem acreditamos
Suzane entendeu que se a transformação da construção do milagre dela, ela precisaria construir. Um dia ela entendeu que se ela queria transformação na minha vida, a transformação precisaria acontecer primeiro nela. Que quem estava no inferno, na verdade, não era eu, mas sim ela. Que quem estava paraplégico numa cama e quem estava sendo visitada era exatamente ela. A grande dificuldade nossa, amados, de assimilar isso é tremenda. Aqui não, que graças a Deus aqui todo mundo é santo. Mas o Rio Grande da Serra, amado, é um povo de cabeça dura, como dizia Moisés. Sabe por quê, amados? Porque o Deus que operou lá no Antigo Testamento é o mesmo Deus que opera ainda hoje aqui no nosso meio. E por que será, amados, que nós não temos visto milagres mais acontecer? Por que será que nós não temos visto pessoas sendo convertidas, tendo um impacto, um encontro impactante com Deus, a ponto de renunciar toda a sua vida, a ponto de se apaixonar por Jesus e a partir de agora querer caminhar, como dizia Padre Pio, quisera o mundo, quisera os católicos tivessem essa fé vibrante, de acreditar que todas as missas no altar Jesus se faz presente de verdade. Precisaria dos exércitos nas portas das igrejas para conter a multidão. E quantas vezes na missa vai, não é assim? Estamos paraplégicos e paralíticos da alma, insensíveis com as coisas do alto. Diante de tanta desgraça, quando a gente liga a televisão, meu Deus do céu, chega a dar uma angústia na alma, Onde eu chegava do trabalho, minha esposa estava assistindo um telejornal, estava passando uma reportagem para a criança, aquilo partiu no meu coração, eu falei para ela, não desliga. Desliga, presta atenção logo, porque eu não aguento ver tanta desgraça mais na minha vida. E tudo isso, amado, nós não vamos perceber, mas vai enfraquecendo a nossa fé. Algo que vai entrando nos nossos ouvidos e vai nos tirando a realidade de que, como a irmã pregava agora há pouco, ministrava, nós somos filhos do amor e precisamos praticar o amor aqui na terra. Precisamos ser salvos da terra e luz do mundo. É isso que Jesus vem dizer para cada um de nós aqui hoje. Nós somos esse paraplégico a qual Jesus quer que nós nos levantamos, mas nós precisamos levantar, eu, você que está nesse grupo de oração, como homens que verdadeiramente acreditam num Deus que é capaz de transformar. E amados, se nós não tomarmos posse disso, quanto mais as pessoas da nossa casa, quanto mais elas, como que elas vão ser transformadas? Se eu mesmo, que tenho vindo no grupo de oração, e não tenho testemunhado Jesus dentro da minha casa, lá na minha família, se eu mesmo, diante de todas as situações, quando alguém vem pedir um conselho para mim, de que a situação está ruim, eu sou o primeiro a dizer para ela, meu Deus, irmão, se eu contar a minha, então, você chora. O que Jesus está pedindo para nós é levantarmos do nosso comodismo. Amado, nós estamos vivendo um tempo de graça. O Espírito Santo tem sido derramado no nosso meio abundantemente. A palavra de Deus quer se cumprir na minha vida e na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Farás as obras maiores que a minha. Imporão as mãos e enfermos serão curados. Expulsarão demônios em meu nome. Beberão de veneno e não morrerão. Amados, por que essa palavra não se manifesta no meio de nós? Porque nós não temos praticado ela no nosso dia a dia. Queridos, deixa eu falar algo para vocês que sempre estão vindo nesse grupo de oração. Não tem diferença nenhuma entre você e eu, entre você e as irmãs que estão aqui na frente. Não, a graça está sobre vocês também. E o que nos falta, amados, é testemunho de vida dentro da nossa casa. Amados, eu preciso tomar posse. Jesus me deu autoridade. Jesus te dá autoridade, irmãos. Olha, deixa eu dar um conselho para vocês, mulheres. Dá uma olhadinha para um de vocês.
mal não está vencendo. O mal só faz barulho, mas ele não está vencendo. Talvez o que falte para cada um de nós é tomarmos a postura daquilo que Jesus nos chama. Como dizia o nosso lindo, né? Papa Francisco, ao colocar os seus pés aqui no Brasil, disse: ouro, prata eu não tenho não, mas em nome de Jesus, aquilo que eu tenho eu te dou. É tempo das pessoas olharem para nós e enxergar Jesus em nós. Almas totalmente curadas e libertas. Homens e mulheres que acreditam verdadeiramente, ainda, irmãos, ainda que o sangue esteja nas nossas pernas, mártires da fé. A igreja nos pede hoje, nós católicos, mártires da fé. Sabe o que é mártires da fé, irmão? É quando a situação está pior de todas, e você está dando glória a Deus, sendo martirizada na alma. E eu digo para vocês com toda autoridade, irmãos, a minha vida não tem sido uma vida de mil maravilhas também, não. Tenho pagado preço para segurar esse microfone e ostentar a palavra de Deus na minha vida. Não tem sido fácil. Nem sempre eu tenho pregado aquilo que eu vivo, mas em todas as vezes em que eu peguei o microfone e a palavra de Deus para pregar, eu preguei naquilo que eu acredito. Eu acredito que há uma salvação para nós e que Deus quer a cada dia para mim e para você, homens e mulheres totalmente libertos, cheios da unção, cheios do poder de Deus. O mundo precisa conhecer em nós, reconhecer em nós que nós somos discípulos de Pentecostes. Há um Deus que age em mim, há um Deus que age em você. E a partir do momento em que nós tomarmos essa força em nós, irmão, se prepara, porque Deus vai agir. Vamos ficar de pé e feche seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta noite. Eu tomo o meu leito para andar nos seus caminhos. Nesta noite, pela força da fé, eu tomo posse do meu chamado. Nesta noite, pelo poder da fé, eu renuncio toda a frieza espiritual, a toda incredulidade, que a minha fé seja avivada pela unção do teu Espírito. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Pode dar uma calorosa salva de palmas para Jesus. Amém, irmão. Glória a Deus. Que Deus seja cada vez mais na vida de vocês aquilo que Ele tem sido na minha. Fonte de água viva e fonte de salvação. Amém? Deus abençoe vocês.